Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, porque logo em seguida a leitura desses versos, Ezequiel 37, 1 a 14, vou pedir para os irmãos abrirem também o Salmo 137, e nós vamos ler o verso 1 a 4. Aí, se porventura alguém do lado não tem um exemplar da Bíblia, vamos dividir o nosso para que possa partilhar a palavra. Primeiramente, Ezequiel 37, verso 1 a 14. Essa aqui é uma passagem, talvez a passagem mais conhecida do livro do profeta Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Agora, por favor, mantenha esse texto marcado, porque nós vamos utilizá-lo em seguida. E leia comigo o Salmo 137, os versos 1 a 4, que tratam desse momento. Os salmos não são relatos, os salmos são sentimentos. Aquilo que efetivamente este povo sentiu quando estava desterrado, quando estava exilado na Babilônia. Salmo 137, verso 1 a 4. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar juntos agora. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra.
Agora suplicamos ao Senhor que venha em nosso auxílio, nos iluminando o entendimento e abrindo o nosso coração para aquilo que será dito neste altar. Usa teu servo, tão somente para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Tomem assento, por favor. Certamente, essa é uma das cenas mais dramáticas da Bíblia. A visão de um vale cheio de ossos secos. Observem os irmãos que no início do ministério do profeta Ezequiel, a Bíblia diz que pelo Espírito do Senhor, ele foi levado até um determinado lugar e mais adiante a outro lugar que era a porta do templo. Deus estava sempre conduzindo o profeta, mas aqui nesta passagem o Espírito do Senhor vai tomá-lo e vai levá-lo a um vale que está cheio de ossos secos. O que nós precisamos observar aqui hoje? A guisa de introdução, Deus o levou para um vale. Diz a Bíblia que Deus o fez andar ali no meio daqueles ossos que estavam secos. Quando a primeira vez ele foi conduzido pelo Espírito, ele foi conduzido para junto do rio Quebar, onde estavam os cativos da Babilônia. Na segunda visão ele vai para a porta do templo, vê as desolações que estão dentro da casa do Senhor. Mas agora Deus o leva para o vale e o faz andar no meio dos ossos que estão secos. O que Deus queria com essa visão dada a esse profeta? Primeiro, dar a ele uma ideia da quantidade. Se você olhar atentamente no verso 1, diz que ele foi colocado no meio de um vale que estava cheio de ossos. No verso 2 diz que eram muito numerosos na superfície do vale. Ele está tendo uma ideia quanto à quantidade de mortos que havia naquele lugar. E diz a Bíblia que muitos desses ossos estavam na superfície, possivelmente mortos em guerra, porque diz o texto que eles estavam como que cortados, e a ideia de cortados é de soldados que foram para a batalha e sofreram uma atroz morte, de maneira que ficaram totalmente com os corpos destruídos no campo de batalha. E a Bíblia diz que agora esses ossos estão insepultos, ou seja, eles estão na superfície do vale. A ideia aqui é de que talvez o vale tenha enchido em algum momento, uma tempestade, era um vale, as águas subiam, e aqueles que estavam sepultados, seus corpos acabaram sendo descobertos, seus ossos vieram para a superfície. Isso por si só mostra não apenas um quadro de desolação, mas de vergonha. Uma das coisas que mais o judeu temia é ter o seu corpo insepulto. O grande temor da alma dele é que seus ossos ficassem espalhados em algum lugar. Os irmãos devem estar lembrados de que quando José estava no Egito, ainda no final da sua vida, ele fez seus irmãos jurarem que quando eles subissem para a terra que o Senhor havia prometido, que eles não deixassem lá os seus ossos. Eles tinham uma preocupação muito grande com isso. E agora o profeta está andando no meio dos ossos. E diz a Bíblia que esses ossos são toda a casa de Israel. Toda a casa significa a soma do reino do sul e o reino do norte. A casa de Israel e a casa de Judá. Porque vocês sabem que este reino era um reino unificado, era uma nação apenas. Mas depois da morte de Salomão, Roboão assumiu o trono e sem muita habilidade na administração, o reino se dividiu. E agora o Senhor está dizendo, se aqui são todos os ossos, toda a nação está aqui representada. Ele está tendo uma noção quanto à quantidade. Mas ele está tendo também uma noção do estado em que se encontravam os ossos. Porque diz aqui o versículo 2, que não apenas eram numerosos sobre a face do vale, mas esses ossos estavam sequíssimos.
não apenas secos, mas estavam sequíssimos, como se nunca tivesse havido vida neles. Estavam calcinados, aquele tipo de osso que, quando o sol reflete ou bate sobre ele, reflete a luz. Não havia certamente nenhum sinal de vida naquele lugar. Ele está tendo noção da impossibilidade quanto ao retorno daqueles ossos à vida, senão por uma intervenção divina. Terceiro, ele está andando no meio do vale para que Deus possa lhe fazer uma pergunta. E Deus também faz perguntas. Às vezes nós fazemos perguntas às pessoas, algumas vezes nós colhemos a resposta delas, mas algumas perguntas que são feitas, muitas vezes nós não temos resposta para dar. Nesses últimos dias, muitas pessoas me fizeram perguntas, para as quais eu respondi: eu não sei. Nem sempre temos as respostas. Mas note que Deus vai fazer uma pergunta para o profeta. Verso 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Deus mostrou o vale, Deus fez ele andar no vale, Deus fez ele se revolver no meio dos ossos que estavam sequíssimos e lhe pergunta: será que eles podem reviver? O que você responderia? Parece que o profeta foi muito cuidadoso na resposta que ele deu. Ele não disse nem sim, nem o não. Se ele dissesse não, ele estaria dizendo que duvidava do poder do Senhor. Se ele dissesse sim, ele estaria mostrando uma fé exuberante e talvez ele não a tivesse. Então, com bastante cautela, ele respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Tu sabes de todas as coisas. Se o Senhor quiser, se for da vontade do Senhor, é basicamente isso que ele está dizendo. Ele está mostrando para nós que Deus não tem nenhum tipo de impossibilidade, se de fato essa for a sua vontade. Se Deus quiser, ele pode reverter qualquer situação. Mas ainda assim ele é bastante cuidadoso na resposta que ele dá. Mas note que Deus não apenas o levou ali para fazer uma pergunta. Deus o levou ali para lhe dar uma ordem. E qual é a ordem que Deus deu a ele? Profetiza a esses ossos. Numa linguagem mais simples, trocando em miúdos. Faz aí uma pregação para esses ossos. Note que o auditório diante do qual o profeta foi colocado era um auditório pouco promissor. Há uns anos atrás eu estava no Rio e ouvi o pastor Josué Erion dizendo que quando menino ele sentia o chamado de Deus para o ministério. E ele trabalhava-se na agricultura, na lavoura lá com os pais. E todos os dias, disse ele colocava as melancias assim em ordem e começava a pregar para elas. E ele disse uma coisa: nenhuma delas se converteu. Ele fazia apelo depois que pregava para as melancias e nenhuma respondia. Aquele era um auditório pouco promissor. Mas esse auditório aqui também o era. Imagine você se colocar diante de ossos que estão ali talvez há centenas de anos, espalhados, desconjuntados, secos, extremamente secos, e você começar a pregar a palavra de Deus para ele. E ele estava ali recebendo essa ordem do Senhor para anunciar a palavra. E isso por si só deveria lembrar para nós o poder que a palavra de Deus possui. Essa palavra pode fazer ossos sequíssimos reviverem. Isso significa que a palavra de Deus ela é insubstituível. Eu ouvi dizer que tem uma igreja aqui em São Roque que o pastor manda projetar na tela a letra de um cântico e diz para os irmãos assim: hoje nós não vamos usar a Bíblia, nós vamos meditar no cântico. A outra igreja aqui que o pastor muitas vezes assim: hoje nós não precisamos de Bíblia, irmãos, Deus já me deu a palavra. Deus colocou na minha cabeça, no meu coração a palavra. Mas note que a palavra que vai fazer o vale reviver não é a palavra do homem, não é a palavra do profeta,
é a palavra de Deus. Profetiza a esses ossos a minha palavra. E o profeta, diz a Bíblia, recebendo essa ordem, começou a profetizar, mesmo para ossos que estavam sequíssimos. Eu penso que está aqui, irmãos, alguma coisa que deve nos encorajar. Porque às vezes a gente diz assim, pastor, eu estou pregando há tanto tempo para fulano, e eu não vejo sinais. Eu estou falando para o meu filho, mas ele não ouve. Eu estou falando para este e para aquele, não ouve. Continue falando se esta é a palavra do Senhor. Eu acho que eu já disse aqui para os irmãos que quando eu assumi o meu segundo pastorado lá no Rio de Janeiro, eu assumi uma congregação que era muito indiferente à pregação da palavra de Deus. E um dia eu disse para minha esposa, eu vou lá no seminário. Eu vou procurar um dos meus professores, pastor Aderbal Barreto Antunes. Era nosso deão acadêmico. E eu disse assim para o pastor Aderbal, pastor, eu estou pregando numa congregação onde eu prego e as pessoas parecem que estão completamente inertes. A sensação que eu tinha é que eu estava pregando para pedras. Aí ele me fez assim a seguinte pergunta, o que você está pregando é a palavra de Deus? E eu disse para ele, sim, é a palavra de Deus. Então ele me respondeu, então continue pregando, porque essa palavra vai trazer vida. E não demorou muito tempo, aquela se tornou a 7ª maior igreja do Campo Carioca. Deus faz milagres por meio da sua palavra. Sabe por que nós não substituímos a palavra? Porque a palavra é insubstituível. Então vamos olhar para o texto. Algumas coisas que a gente vai aprender a partir dele. Primeiro, a visão do profeta. Diz o versículo 1 assim, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Senhor está lhe dando uma visão dramática da realidade da sua gente, da realidade do seu povo, da sua nação. Talvez não fosse aquela visão que ele gostaria de ter, porque bom é quando a gente vai a um lugar e a gente pode deliciar os nossos olhos com coisas bonitas de se olhar. Agora, esses últimos dias em São Roque, nós temos as nossas praças iluminadas, a Brasital está toda enganalada de luzes, né? E eu já vi muitos de vocês tirando fotos lá e postando, porque são coisas bonitas para se olhar e para se mostrar. E quantos de vocês já colocaram lá no status com a família reunida em torno daquelas lâmpadas? Mas tem coisas que são feias de se olhar. Mas note que não era a opção do profeta escolher aquilo que ia olhar, porque Deus resolveu mostrar a realidade do seu povo e resolveu mostrar isso da forma mais difícil e mais terrível possível. Um cemitério a céu aberto. Um cemitério cujos ossos estavam insepultos. E aí a pergunta que você faz é essa, por quê? Deus resolveu dar essa visão para o profeta. E a resposta mais plausível para essa pergunta é a seguinte, não havia outro lugar que pudesse retratar com o máximo de fidelidade o estado da nação do que aquele cemitério de ossos secos. Era assim que se encontrava o povo de Deus naqueles dias. O pastor Paul Walsh, admirado e ouvido talvez por muitos aqui, ele usa essa passagem da Bíblia para sermão evangelístico. E ele diz que os ossos que estão secos são aqueles que estão perdidos e que nós, os crentes, devemos ir a eles com a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus pode dar vida, que nós temos que ir ao encontro daqueles que estão mortos, porque eles não podem vir ao nosso encontro. E ele vai fazendo esse tipo de aplicação. Só tem um problema quando nós olhamos para o entendimento dele acerca desta palavra. É que Deus não está falando dos ímpios.
Deus não está retratando aqui uma nação pagã. No versículo 11 diz assim: esses ossos, filho do homem, são toda a casa de Israel. Deus está falando acerca do seu povo e não a respeito dos incrédulos. Segundo lugar, olhem comigo, um milagre de Deus. O profeta é colocado no meio de um vale, cujos ossos estão não apenas secos, mas estão o quê? Sequíssimos. Ossos para os quais a gente diz assim, não há chance de mudança. Eu penso que esta passagem da Bíblia revela para nós uma grande verdade. Talvez nós estejamos aqui como muitos estavam lá no cativeiro na Babilônia. Há pouco nós lemos o Salmo 137 e diz a Bíblia que o povo que estava lá no cativeiro, eles estavam tristes, eles estavam desesperançados e abatidos de tal maneira que não encontravam motivos para adorar a Deus. Vocês acreditam que tem pessoas que não vieram ao culto de hoje porque estão pensando assim, eu não tenho motivos hoje, ou eu não estou com o meu coração disposto para culto, para adoração, porque as coisas que aconteceram ou estão acontecendo não alegram o meu coração. Eles perderam o ânimo para adorar a Deus. E diz a Bíblia que lá no cativeiro babilônico, os babilônios diziam assim para os hebreus que estavam no cativeiro, cantem aí uma canção para nós. Fiquem alegres. Vocês devem lembrar de algum cântico lá de Sião. Afinal, vocês são um povo da música. Vocês tiveram um rei que era cantor. Cantem para nós. Mas diz a Bíblia que eles estavam com as harpas penduradas, porque eles estavam desesperançados. Eles olhavam para o estado deles e diziam assim, não há como mudar o estado da nossa nação. No versículo 11, eles dizem assim, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Mas a beleza desse texto da Bíblia é que para um povo que se encontrava como ossos secos, espalhados, desconjuntados, sem esperança, Deus, por meio da sua palavra, fez um milagre. Fez a nação se levantar. A palavra de Deus, ela é insubstituível. A palavra de Deus, ela é poderosa. Terceiro lugar, olhem comigo o poder desta palavra. Diz lá, versículo 3, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E agora olhe o verso 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis, havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. A palavra começou a mudar o vale. E sabe o que é interessante? Os ossos secos ouviram a palavra do Senhor. Você diz assim, fulano nunca vai ouvir. Fulano parece que está indiferente para ouvir. Fale para os ossos, porque eles ouvem. Ele começou a dizer, ossos secos, assim diz o Senhor. E diz a Bíblia que quando ele começou a fazer isso, começou a acontecer algo estranho lá no vale. O osso começou a se juntar ao seu osso.
Note que ao longo de séculos em que aqueles ossos ficaram lá, não apenas os esqueletos se desconjuntaram, como o osso de um esqueleto aqui foi espalhado para outro lugar e os ossos foram se embolando ali no meio do vale. Nem mesmo o melhor paleontólogo conseguiria naquele momento estabelecer a correlação de um osso com outro osso, ou seja, formar o mesmo esqueleto original. Note que o profeta não viu esqueletos, ele viu ossos separados, desconjuntados. Mas diz a Bíblia que quando ele começou a profetizar, o osso original deste esqueleto começou a se juntar, ele veio de lá para cá e de repente o esqueleto se formou originalmente. Poder da palavra. Sabe o que isso ensina? Deus tem a memória dos mortos. Deus sabe onde os mortos se encontram. Porque a Bíblia diz que no último dia, tanto aqueles que serviram a Deus, quanto aqueles que não serviram, serão chamados da morte para a vida. A Bíblia diz que os mares vão devolver os seus mortos. Quanta gente já morreu afogada, cujo corpo nunca foi encontrado. Seus esqueletos se desfizeram, se desconjuntaram, o osso foi para cá, o osso foi para lá, mas naquele último dia, Deus, que tem a memória dos mortos, vai fazer com que esses esqueletos se juntem novamente. E Deus vai trazê-los à vida. E aí diz a Bíblia que não apenas o osso se juntou ao seu osso, como a Bíblia diz que começou a surgir o quê? Carne. Em seguida vieram os tendões, logo em seguida veio pele. Ou seja, agora não era mais um vale de ossos, mas um vale de cadáveres. A palavra de Deus está fazendo tudo isso. A palavra de Deus está mudando o cenário. Muitos pregadores não querem pregar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é que faz tudo, como disse Lutero. A palavra de Deus tem que estar sempre no púlpito, porque é ela que promove vida. João capítulo 6, versículo 63, Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Muitos de nós estamos aqui e nós fomos trazidos à vida porque a nossa morte não era uma morte física, mas era uma morte espiritual, mas a palavra de Deus nos deu vida. Mas vejam, você pode olhar assim e dizer assim, bom, agora está bem melhor. É melhor cadáveres do que ossos desconjuntados e secos. Mas isso não é tudo. Nós temos uma boa igreja e nós temos também uma boa denominação. Mas tudo isso sem o Espírito de Deus não tem sentido. Nós temos uma igreja com um bonito templo. Nós temos bons equipamentos, nós temos uma boa música. Nós temos uma boa pregação, nós temos um bom ensino. Nós temos uma infinidade de coisas positivas aqui nessa igreja. Mas tudo isso sem o Espírito não faz nenhum sentido, porque retrata apenas um cenário onde existe estrutura, mas não existe vida. E esse é o meu ponto seguinte. Note que o versículo 8 termina dizendo que já havia carne e que a pele se estendeu sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então agora eu quero enfatizar o poder do Espírito de Deus. Verso 9 e 10. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. A palavra fez mudança no vale, mas quem deu vida, quem foi? O Espírito. Profetiza o Espírito. Vem dos quatro ventos.
Ou seja, vem dos 4 cantos. Por quê? Porque Israel foi uma nação que pecou contra Deus. Deus levantou sobre eles os seus exatores, ou seja, aqueles que iam capturá-lo. Eles foram levados para o cativeiro e diz a Bíblia que eles foram espalhados nos 4 cantos da terra. Você está com a Bíblia aberta? Capítulo 36, verso 19. Volta só uma página e você vai poder ler isso. Verso 19. Espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos, e segundo os seus feitos, eu os julguei. Eles foram espalhados entre as nações. E agora a ordem é que o Espírito comece a ser soprado, e que ele venha dos 4 ventos, dos 4 cantos, porque aquela nação seria reunificada. Eles seriam trazidos de todos os lugares ao lugar que Deus tinha determinado. Deus tem seus propósitos, e os propósitos de Deus não podem ser vencidos. E diz a palavra que ele então profetizou ao Espírito. E Espírito aqui no hebraico é o ruá. É o sopro, é o hálito de Deus. É aquilo que dá vida. Lá no jardim do Éden, o Espírito soprou sobre o barro amorfo. Mas aqui o Espírito vai soprar sobre cadáveres. E diz a Bíblia que quando o Espírito começa a soprar, aquele vale, aqueles cadáveres se levantam, se põem em pé, como um exército sobremodo numeroso. O Espírito de Deus, ele é essencial. A igreja pode ter tudo, mas sem o Espírito a igreja está o quê? Morta. Esse é o drama de muitas igrejas. Esse é o drama talvez de muitos aqui nessa reunião. Estão mortos espiritualmente. Fazem parte do povo de Deus, mas estão mortos espiritualmente, precisando ser revitalizados pelo Espírito Santo de Deus. Charles Haddon Spurgeon disse que o sopro celeste precisa soprar sobre a igreja para trazê-la de volta à vida. Há igrejas que estão mortas. No último ano, muitas igrejas não registraram uma única conversão. No último ano, muitas igrejas não batizaram uma só pessoa. E se vocês querem saber, existem denominações no Brasil que há mais de 3 anos não registram nenhum crescimento. Tem estrutura, mas não tem vida. E sabe qual é o nosso grande problema? Pastor Leonard Ravenhill, ele disse que se Deus tirasse o espírito dele de muitas igrejas, elas nem perceberiam, porque elas já se acostumaram a fazer as coisas no poder e com a sua própria capacidade. Cantar, a gente tem talento para cantar, falar, a gente pode falar, e de repente a gente começa a fazer as coisas mecanicamente, na força do nosso braço, pensando que o Espírito de Deus está e quando ele não está mais. Nós precisamos do Espírito Santo na vida da igreja, porque senão nós vamos correr um risco de uma das igrejas da Ásia Menor. Você deve estar lembrado de que Jesus mandou 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. E dentre as cartas ele mandou uma para a igreja de Sardes. Apocalipse 3, versículo 1. O Senhor diz para esta igreja: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morta. Aquela igreja era uma igreja que tinha uma boa música. Aquela igreja tinha um bom ensino. Quem olhava para a igreja de Sardes dizia: que igreja joia, que igreja viva. Ela tinha nome de que estava viva. Mas Jesus, que conhece o estado da igreja, que faz o diagnóstico preciso da igreja, disse: mas você está morta. Eu pergunto, a nossa igreja está viva ou ela está morta?
Ou será que ela só tem nome de que está viva? O que fazemos aqui, fazemos no poder e na dependência do Espírito de Deus, ou fazemos com o nosso próprio intelecto? Nós oramos de fato para fazer as coisas porque dependemos de Deus, ou nós já estamos tão seguros de quem nós somos? Esse é o perigo. E note que Paul Washer diz que esta passagem é para os incrédulos, mas a Bíblia diz que esta passagem é para o povo de Deus. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. O povo de Deus muitas vezes está assim. O Espírito de Deus já foi embora. Está sem vida. É apenas um vale de ossos que não estão apenas secos, mas estão sequíssimos. Mas agora veja ainda mais. O poder do Espírito, agora o preço da rebeldia. Versículo 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Você pergunta assim, como que o povo de Deus chegou a esse estado? Como que alguém pode chegar a esse estado? Irmãos, lembremos de um fato. Não tem nada pior na vida da igreja do que o pecado. O pastor Oswald Schmidt, um dos grandes servos de Deus, dedicado à obra missionária, ele disse que só existe um obstáculo ao poder de Deus na vida da igreja: o pecado. A gente gosta de citar, por exemplo, Romanos 8:39. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós deveríamos fazer a antítese. E se Deus for contra nós, quem será por nós? E se Deus se aborrecer conosco? E se Deus não tiver mais prazer em nós? E se Deus se colocar contra nós, porque Deus se colocou contra o seu povo? E se vocês olharem, Deus fala sempre aqui na primeira pessoa do singular. Eu os espalhei, eu os entreguei, eu os lancei na sepultura, eu os espalhei nos quatro cantos da terra, fui eu. Quem foi que destruiu aquele povo e tornou aquele povo um vale de ossos secos? Não foi o inimigo, foi o próprio Deus. E Deus mostra para nós que todas as vezes que nós quisermos trafegar com pecado, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na vida da igreja, vai haver castigo. Porque a rebeldia tem preço. Um bom conselho que você deveria dar a qualquer pessoa deveria ser esse: nunca brinque com o pecado. Um pai estava morrendo e mandou chamar os filhos, porque ele queria dar o último conselho. Deu conselho a cada um deles. E por fim ele deu um conselho ao filho mais moço: meu filho, quando você for pecar, procure um lugar onde Deus não possa vê-lo. Procure um lugar onde Deus não possa vê-lo. Qual foi o conselho então? Não peque. Fuja do pecado. Porque se você pecar, e tem um grande detalhe aqui nesta passagem, irmãos. O povo de Israel era um povo assim muito soberbo. Nós somos povo de Deus. Deus sempre vai nos abençoar e Deus vai sempre castigar os outros povos. Só que eles esqueceram de um fato: o Deus de Israel é um Deus santo. E um Deus santo só se relaciona com o povo santo. Nós somos um povo que tem que buscar viver em santidade, porque caso contrário, nós vamos cair nas mãos do Deus vivo. No Salmo 32, Davi, que confessou o seu pecado no Salmo 51,
Diz no Salmo 32, que é chamado de Salmo Gêmeo. Ele diz assim que a mão do Senhor, não era a mão do inimigo não, a mão do Senhor pesava sobre mim dia e noite. Quem aqui já sentiu o peso da mão de Deus? Só Ana Paula? Eu já. Deus já pesou a mão sobre mim muitas vezes. É agradável? Não. E você sabe quando Deus está pesando a mão sobre a sua vida. Um dia estava numa roda, numa mesa, com 2 ou 3 pastores, e um deles fez um comentário sobre um pastor. E sem perceber, eu acabei emitindo também o meu pensamento. Só que aquilo pesou no meu coração. E eu passei uns 3 ou 4 dias terríveis na minha vida. Porque o Espírito de Deus diz assim para mim: você não viu, você não sabe, por que você falou aquilo? Eu senti a mão do Senhor falando ao meu coração e a mão de Deus pesando sobre mim, porque eu falei de alguém que eu não sabia se tinha ou não tinha feito aquilo que eu emiti o pensamento. A mão de Deus pesou sobre a minha vida naqueles dias. A mão de Deus sempre pesa. E Israel sentiu o peso da mão do Senhor de tal maneira que Deus não apenas os desconjuntou, mas Deus os espalhou. Deus fez deles não apenas ossos secos, Deus fez deles ossos sequíssimos. Foi Deus e não foi o inimigo. Porque todas as vezes que acontece uma coisa ruim, você diz: o inimigo está trabalhando. O diabo deve estar furioso. E quando não é o diabo e é o próprio Deus que está pesando a mão? Lembre-se disso, pecado vai trazer castigo para a sua vida. Pecado sempre traz morte. Diz a palavra. O apóstolo Paulo vai escrever em Romanos 6, 23, o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Você quer morte para a sua vida? Quer morte para o seu casamento? Quer morte para a sua vida espiritual? Trafega com pecado. Porque esse é o salário. E é o salário que paga no dia certo. Não falha. Mas deixa eu terminar. Esse Deus faz uma promessa. E essa promessa está a partir do verso 12. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e quando vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor disse isto, e o Senhor fará. O mesmo Deus que castiga é também o Deus que restaura. E que bom saber que o nosso Deus é um Deus de promessas. Deus nunca desiste do seu povo. Brincamos com o pecado, sofremos a consequência dele. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele também move a sua mão para restaurá-los. E Deus vai usar o profeta para dar essa promessa para essa gente que se encontrava no cativeiro. Eu lancei vocês na sepultura. Eu espalhei vocês. Mas eu, o Senhor, vou trazer vocês de volta. Eu, o Senhor, vou abrir a sepultura. Eu vou tirar vocês de lá. Deus pode mudar a situação de qualquer crente. E ouçam com muita atenção, porque Deus falou isso muito ao meu coração hoje à tarde. Deus pode mudar a situação do seu casamento. Deus pode mudar o estado da sua alma. Quantas desesperanças estão em nós e nós esquecemos do poder de Deus. Eu posso. Lembram da pergunta que Deus tinha feito para o profeta? Filho do homem, acaso podem reviver esses ossos? Qual foi a resposta que ele deu? Tu sabes.
Mas Deus não apenas sabe, Ele pode. E esse Deus que pode, promete que vai fazer, e Ele fez. Quando eu fui a Israel, eu passei pela Via Dolorosa, e eu vi muitas casas com placas. E eu perguntei para a guia, o que significam essas placas em cada casa? Ela disse, isso se chama um movimento que está acontecendo em todo o mundo. Os judeus estão sendo trazidos de todos os lugares para morar novamente nessa terra. Essas casas que o Senhor está vendo com essas placas, antes eram habitadas por palestinos. Essas casas estão sendo compradas e os judeus estão voltando e estão tomando essa terra novamente. Quem é que faz isso? O Senhor. Vocês estão espalhados, mas eu vou trazer vocês de volta. Eu vou congregá-los aqui, eu vou chamar vocês. Deus pode fazer tudo. Mas nós precisamos confiar nele e crer na sua promessa. Agora, então, eu vou terminar com 4 aplicações para os irmãos, a fim de despedi-los deste encontro. Minha primeira palavra para concluir esse sermão é essa: Deus não quebra sem razão. Vocês podem repetir isso comigo? Deus não quebra sem razão. Às vezes a gente fala assim, poxa, a mão de Deus está pesada demais. Deus foi severo demais. Ou quem sabe até alguém diz assim, eu acho que Deus está sendo muito injusto comigo. Não é? Mas a questão é que você precisa lembrar é essa: quando Deus quebra, existe uma razão para Ele quebrar. Quando esse povo pecou contra Deus, Deus disse o motivo pelo qual eles estavam sendo quebrados. Um conselho que eu vou dar para você, se você quiser anote, é esse: não dê motivos para que Deus o quebre. Não dê motivos para que Deus venha quebrá-lo. Porque o teu Deus, o meu Deus, é um Deus que se chama Deus Santo. Então não dê motivos para Ele quebrar você, porque Ele sempre faz isso com um propósito. Segundo, esse Deus é que toma a iniciativa da restauração. Um osso seco não pode fazer nada por si mesmo, assim como um morto não pode fazer nada por si mesmo. Então é Deus quem toma a iniciativa. Eu farei, eu abrirei, eu trarei de volta, eu vou levantá-lo novamente. Deus toma a iniciativa. Sabe por que muitos de nós aqui somos crentes? Porque nós um dia decidimos, ou porque Deus tomou a iniciativa? Nós estávamos mortos, disse o apóstolo Paulo. Você já viu algum morto que pode ouvir? Mas Deus nos deu ouvidos para ouvir sua palavra. O Espírito de Deus nos deu vida. Deus tomou a iniciativa para trazê-lo até Ele. Outro detalhe importante é que Deus tem sempre um propósito na restauração. Aquele povo era um povo que estava debaixo não apenas de uma promessa, mas debaixo de um plano eterno e redentivo. Daquele povo sairia o Redentor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer claramente que a salvação vem do judeu. Mas naqueles dias esse povo estava espalhado, desconjuntado, eram ossos secos. Deus disse, eu vou trazê-los de volta. Vou congregá-los novamente, vou fazê-los se levantar como um exército numeroso e poderoso, porque por meio deles eu tenho que cumprir uma promessa maior. O Salvador virá desse povo. Jó tem uma palavra que eu gosto muito, sobretudo quando eu estou assim meio desalentado, e eu tenho andado uns dias assim meio desalentado, sabe? Mas aí lá no capítulo 42, Jó diz assim, bem sei eu que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Tudo que Deus planejou vai acontecer. E não há ninguém que possa impedir. Até Jó compreendeu isso no meio dos seus sofrimentos. Os planos de Deus sempre vencem. E Deus vai vencer.